Em 2015. Mas tem uma coisa curiosa para a gente entender essa posição do Bolsonaro, que em 1993, quando ele está no primeiro mandato como deputado federal, o voto era em papel e ele defendia que existia fraude na eleição, inclusive chegou a falar que os militares, se o voto não fosse em papel, se o voto fosse digital, e os militares teriam mais votos do que efetivamente estariam sendo computados. Eu acho essa informação importante para a gente ver como o Bolsonaro mudou de posição. Ora ele defendia o voto não impresso, o voto digital, como se falava na época, e depois em 2015 passou a defender essa pauta. Então tem uma questão que é o quanto o Bolsonaro ele quer efetivamente melhorar o sistema eleitoral, a transparência, ou ele quer desacreditar o sistema eleitoral, que me parece ser o caso. Da mesma maneira que Trump, quando perde a eleição, diz que foi fraudada, e aí tem uma coisa muito grave aí, que não é apenas efetivamente aceitar ou não a eleição, mas se você aponta para sua base que a eleição foi fraudada, logo então aquele presidente ele não é legítimo, e aí você consegue manter a sua base a seu dispor, e foi o que aconteceu no caso dos Estados Unidos com a invasão do Capitólio. No caso do Brasil, acontece a mesma coisa. Quando Bolsonaro coloca em dúvida, ele está dizendo que, alguns cenários possíveis, caso ele perca, não valeu porque a eleição foi fraudada. Além de tudo, se investe na confusão, porque não é voto impresso, é impressão do voto eletrônico. Como é que essa ideia de imprimir o voto circula na base bolsonarista? Na base bolsonarista se fala em voto impresso e auditável. Eu acho que a parte do voto auditável ela é mais importante, inclusive, do que a parte do voto impresso. Há algumas imagens, algumas artes, e circula a mensagem na base bolsonarista de que a parte do auditável, e aí a gente se pergunta, quem faria auditoria? Quem faria auditoria, de acordo com essas mensagens que circulam, seriam os militares, ou seja, acima da justiça eleitoral. Ou seja, o que você está contando para a gente é que na conversa da base, os militares que atualmente já estão exercendo tantas funções que não são as deles, também seriam metidos no negócio de fiscalizar a eleição, é isso? Exato, e eles inclusive dessa perspectiva substituiriam ou estariam acima do TSE, da Justiça Eleitoral. Então a parte do voto auditável, se a gente for pensar, ela mobiliza, apesar de aparecer como voto impresso, mas ela também mobiliza a sua base, pensando da perspectiva de que os militares, e a gente não pode esquecer que a base bolsonarista, uma parte dela está muito ligada à ideia de intervenção militar, e eles poderiam dar a palavra final de quem efetivamente venceu as eleições, se elas foram fraudadas ou não. Bem importante esse ponto. Então vocês vejam a gravidade disso, ou seja, você quer tirar as eleições da mão de um corpo técnico profissional escolhido por concurso público isento, ou seja, a prova de marcar A, B, C, D ou E, entendeu? Ninguém viu quem que era quem, e esse corpo técnico profissional que tem uma expertise aí já de 20, 25 anos com a urna eletrônica, você quer tirar isso para colocar militares altamente partidarizados. A gente viu aí nesse caso do Pazuello, completamente um peso, duas medidas, Então a estratégia deles está muito clara. É o seguinte, perde a eleição e aí parte para essa bagunça desse voto impresso, porque essa recontagem, imagina o caos que vai ser essa recontagem. Um monte de caixote com votos desaparecendo.